pessoal, mais um MCast no ar. Hoje será para mim um exercício bastante complexo para conseguir manter a voz. Estou aqui num dia com a voz um pouquinho enjoada, mas não vai me atrapalhar, tomara. E eu estou muito contente pelo convidado que eu tenho aqui hoje. Eu tô com um cara que entende muito desse universo de wealth, private, é um planejador financeiro. Eu tô com o Lucas Fiorelli. Prazer te conhecer pessoalmente, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que é planejador financeiro, é um dos sócios fundadores da HCI Advisors, que é um family office, que tem hoje 4 bi sob gestão, um time grande, mais de 60 pessoas, e que opera em todo o Brasil, mas está aqui estabelecido em São Paulo, correto, Lucas? Correto. E hoje a nossa conversa vai ser sobre um pouco desse universo, que é um universo muito interessante, muito robusto, e que, como nós temos aqui a missão de gerar valor, vai entregar um pouco para você do que é a prática desse universo. O Lucas, ele é porta-voz da Planejar, então agora no próximo mês nós temos nosso congresso anual, que com muito orgulho a FBNF é patrocinadora master, ao lado do BTG Pactual. E para a gente é um privilégio muito grande, porque nós conseguimos estar ali no meio dos maiores agentes da indústria financeira, que são os profissionais CFP. Então, o Lucas, com toda certeza, vai agregar muito para a gente hoje. Lucas, antes de mais nada, cara, parabéns pela tua história. Obrigado. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Então, é muito legal te receber. E você carrega um pouco do que a gente quer no dia a dia transmitir para os nossos alunos, que é uma experiência muito robusta, né? Mas é uma experiência que ela teve caminhos muito diferentes, né? Quem acha que hoje, para você trabalhar numa multifamily office, trabalhar no wealth, você vai nascer nisso, não é bem assim, não. Existe um caminho muito acessível, só que um caminho muito trabalhoso, que poucos querem ter esse trabalho, para você sair de um varejo, de uma mesa de ações, para poder chegar onde o Lucas chegou. Então eu quero que você comece contando um pouco da tua história. Que, inclusive você trabalhou ali numa janela de tempo, onde o Fábio também trabalhava no Bradesco, né, na mesa de ações, e que é bem diferente do que você faz hoje. Totalmente. Né? Conta um pouco da sua trajetória no banco e depois na sua trajetória também passando por outra casa nesse intervalo e hoje há 6 anos, né? Quase. Isso. Na HCI Advisors. Fala pra gente. Cara, primeiro, obrigado pelo convite aí. Falando um pouco da minha história, que nem você disse, todo mundo tem receio do varejo e tal, mas o começo é no varejo, né? É onde você aprende, é onde é a escola. Eu acho que é onde eu mais aprendi, mais evoluí, assim, rapidamente. Dentro do varejo, eu vi o que eu queria seguir dentro do banco, né? Eu comecei como escriturário no Bradesco, acho que é o primeiro cargo do Bradesco. Comecei na agência aqui da Faria Lima, de frente para o Iguatemi. E comecei como escriturário, ajudando a abrir conta, fazer cartão de crédito, enfim, ajudando ali o gerente pessoa física. E de lá comecei a evoluir. Eu lembro que, acho que vocês trabalham aqui muito com esse negócio de certificação, e acho que até uma história legal trazer isso. Quando eu fiz a entrevista com o gerente geral para a agência, na época, isso em 2006, 2007, na hora que ele deu o cartão dele de visita para mim, Ronaldo, o cartão dele tava o nome dele, embaixo tinha a certificação dele, CPA 10 Ambima. Antes era Ambid. Agora que é Ambima, aí né? Aí entrega um pouquinho aqui. O Lucas tem... A idade. O Lucas é bem cuidado. Faixa preta? Sou faixa roxa. Faixa roxa? Faixa roxa da Aliança. Futuro faixa preta. Então, assim... Tô no processo. E assim, é um cara que se cuida muito bem, só que aqui já tem 60 anos de idade, tá? Brincadeira. Você tá quanto agora, Lucão? 42. 42. Porque quando a gente fala do Ambid, entrega um pouquinho. Eu tô com 40, né? E o pessoal que começou a buscar agora a certificação nem tem ideia do que é. Nem tem ideia. Andima, né? É um negócio meio louco, né? A gente abre um outro episódio pra falar um pouquinho dessa história aí do mercado. Aí ele me deu o cartão dele, aí no final eu falei, cara... Que ano é isso? 2007. 2007, abril de 2007. Eu falei, cara, que é isso aqui e tal? Ele explicou, uma certificação de investimento, a gente tá tirando ainda tal. Poucas pessoas têm aqui na agência. Putz, aquilo me acendeu um alerta. Falei, preciso tirar isso daí. Resumindo, entrei no banco, com 3 meses tirei CPA 10. E não era obrigatório na época? Não era obrigatório na época, mas já era dentro do banco, já era uma diferenciação. Eu falei, se eu tiver a certificação que o gerente geral tem, já vou estar um passo ali na frente. E vale lembrar um ponto aqui, pessoal. Olha que bacana. O Lucão teve essa atitude de olhar e falar, cara, eu vou buscar. Há 3 anos atrás,
E assim, cara, eu sou muito grato ao Bradesco. E é um banco Claro. que, pô, tá evoluindo muito. Banco Cara. excelente. O Marcelo, inclusive, o CEO tá fazendo um trabalho que é um trabalho Sim, sim. de redesenhar um banco. Ele tá mudando de rota um transatlântico, né? Mas uma pessoa de cargo de entrada, uma vez eu tive que ir na agência, cerca de 3 anos atrás, uma agência Bradesco, e eu tava conversando com um rapaz que tem um cargo equivalente ao que você tinha lá no começo. E, cara, foi uma situação simples que eu tive que ir na agência resolver na época. A escola tinha aqui também a conta jurídica no banco. E, cara, tudo muito bacana, só que o rapaz tava muito perdido. Assim, muito perdido nesse dia. E eu conversando com ele, uma demanda simples, e eu falei, cara, tentando até ajudar ele a solucionar. E a gente entrou nesse ponto de certificação, né? E eu falei com ele e falou, pô, cara, o banco tá me enchendo o saco, porque eu preciso tirar e eu não tirei. Aí, isso dói um pouquinho, né? Porque ele tá falando o quê? 2022, 2023, sei lá. E você em 2007 teve a visão e falou, pô, cara, eu preciso tirar. 16 anos antes, Sim. né? E a CPA 10, quando você tirou, era uma certificação que hoje equivale, sei lá, ao CEA, né? A quantidade de pessoas que tinham na época ali era muito pequena, né? Muito pequena, muito E assim, pequena. até muitas pessoas não tinham certificação e as que tinham eram cargos mais de liderança, cargos mais altos. Então, olha como que a atitude de você entender a regra do jogo faz diferença, né? Total. Você viu um cara e falou, pô, se o cara tá lá e tirou, deixa eu buscar também. Eu não tenho que esperar alguém bater no meu ombro e falar. E vale lembrar, vale só pontuar, esse rapaz também até que nos atendeu, depois de poucos meses, a gente precisou novamente voltar na agência e ele não estava mais lá. Ou seja, o banco também fez uma limpa muito grande Sim. nesse profissional que ainda acha que certificação é uma coisa que é encheção de saco. Né? E não é. E não é. Não é. Isso me ajudou bastante, porque daí também já abriu um leque para mim de possibilidades. Aí já, não CPA 10 eu já vi que eu queria trabalhar com investimento. Caraca, jura? Já vi que eu queria trabalhar com investimento, que eu queria focar nisso, não queria ficar só como gerente de conta, abrindo conta, essas coisas. Queria focar em investimento. Só que com 3 meses, eu sabia que tinha, no CPA 10, descobri que tinha CPA 20. Uhum. No CPA 20, eu sempre fui um cara movido por desafio. E no CPA 20, na minha agência, ninguém na regional tinha. Então, com 6 meses de banco, eu tirei. Ninguém na regional tinha? Caraca. Com 6 meses de banco, eu tirei CPA 20. Que legal. Aí fui, estudei e tal, pum, CPA 20. Quando eu tirei CPA 20, basicamente consegui evoluir rapidamente aí de escriturário para gerente de contas. Aí fui gerente de contas pessoa física até chegar gerente do PAB do Hospital Albert Einstein. Do Hospital Albert Einstein, na época o Bradesco tinha folha de pagamento dentro do hospital e tinha uma agência dentro do banco. Então eu fiquei como gerente de PAB um tempo lá. E aí começou a surgir a oportunidade de eu querer sair, né? Sinalizei o RH, enfim, preciso mover. Surgiu uma oportunidade no private, só que na época o Bradesco tinha uma regra que para ele me liberar, o meu gerente geral tinha que dar um de acordo, e na época ele não conseguia liberar por conta muito de time, ia ter um gargalo ali. Então, 1 ano depois apareceu a Bradesco Corretora. Aí na hora que apareceu a Bradesco Corretora, enfim, consegui a liberação e consegui... Agora é a hora que eu vou Agora é a hora que eu preciso ir. E aí você volta para trás, porque no momento que eu entro na Bradesco Corretora, eu entro na primeira mesa, que era atendimento home broker. Né? Corretora de ações. Isso em 2000 em 2009 para 2010. E aí eu entro na mesa de atendimento home broker. Então quando eu chego na corretora, mundo novo, só ações. Né, já era um mundo dinâmico, sempre fui mais comercial, sempre gostei desse dinamismo. Vale a pena lembrar que era um mercado que vinha ao ano seguinte de um dos maiores eventos de subprime. Subprime, então ali foi uma época que tudo alavancou, né? Porque recuperação de mercado, a volta do sim, pegou o mercado em alta, né? Depois do subprime, Brasil. Surfando commodities, né? Exatamente. E aí, entrei na mesa de atendimento home broker, cara, e aí não sabia nada. Você pega carona, escutando ligação do broker e tal, enfim. Fiquei um tempo na mesa de atendimento home broker, fiquei acho que 1 ano e meio, e fui convidado para ir. Na época tinha uma área de sala de ações. O Bradesco tinha sala de ações espalhadas pelo Brasil inteiro, em determinadas agências e tal, que atendiam os investidores que gostavam do mercado de ações. Né? E na época eu fui para um cargo que era chamado de operador volante. O que é isso, né?
Operador volante, por exemplo, o Fábio, no caso, estava lá na sala de Florianópolis. Ele saiu de férias, eu ia cobrir as férias dele. Então eu ficava 15 dias em São Paulo, 15 dias em algum lugar. Ou Brasília, ou Salvador, ou Florianópolis, ou Rio de Janeiro. Então eu fiquei quase um ano da minha vida assim. Caramba, viajando o Brasil todo. Pra mim foi muito bom na época, legal. enfim, conheci bastante gente, abriu muitas portas e tal. Eu não olho com essa época assim, putz, difícil, né? Não, eu falo pra você, cara, eu no teu lugar adoraria. É. Adoraria, assim. Não, eu abracei total, é, entendeu? Tinha mês que eu nem dormi em casa. Tava um molecão ainda, cara. Pô, Tinha mês que eu nem dormi em Você casa. não era casado na época, nada. Não. Estranhei minha cama, cheguei a estranhar minha cama de casa. E aí, cara, depois de sala de ações, fiquei um ano aí, quase 2 anos nessa função de operador volante. Foi quando o meu chefe na época me chamou para vir para a mesa de São Paulo. E aí, que quer fazer a coordenação das salas. Isso já era 2000 e... Cara, já era 2012 ali. 12, tá? E aí eu fiquei na coordenação ali das salas, que basicamente era uma mesa que ajudava todas as salas de ações, tá? Em operações, sei lá, dava algum problema no terminal de uma sala específica, a gente executava a ordem por lá, dava apoio para eles, fazia um gerencial de resultados, uma gestão de pessoas, enfim, que não é fácil, né? Ainda mais tratando de banco. Quando foi em 2014, eu recebi um convite para estruturar a mesa do Private do Bradesco, junto com outras pessoas. O Bradesco, na época, não tinha uma mesa de ações dedicada ao público Private, ou seja, o cliente do Private era atendido na mesa do Prime. Então, você imagina, um cliente com poder aquisitivo de, sei lá, 30 milhões de reais em ações, aguardando ligação ali, porque não conseguia falar, dada a demanda da mesa do Prime, né? A gente sabe o tamanho da distribuição do Bradesco. Tamanho que era na época, em 2014, da rede de agências. Hoje diminuiu, né? Eles vieram fechando agências, mas como que era para atender o Brasil inteiro. Então era uma loucura. Então designam umas pessoas para estruturar essa mesa do Private, que é onde eu fico de 2014 até 2018. E aí quando você sai para empreender, né? Porque eu falo, quando você sai do banco, você começa a empreender. Exatamente. Mas não foi uma decisão fácil, então, tá? Esse amadurecimento que te fez ir para Monte Bravo em 18. Hoje é um mercado mais... Hoje tá fácil olhar. Hoje alguém já colocou o pé antes e falou, pô, não tá tão gelado. Sim, Na época não tinha essa clareza, né? O mercado que ainda era, não que era pouco explorado, mas era bem menos do que é hoje. Existiam muitas dúvidas até mesmo sobre o modelo de negócio, né? Sim. Então, como foi? Alguém colocou o pé lá e falou, pô, a água não tá tão gelada, te chamou? Ou você foi ali, de repente, entendendo que teria mais pista para os teus sonhos fora do modelo de banco? Cara, eu acho que o que me chamou a atenção na época, muito, quando veio a proposta para mim, foi eu olhar o mercado americano, né? Na época, eu comecei a fazer pesquisa, como funcionava os financial advisors lá fora, e lá fora você já via que o americano, naquela época, já não fazia investimento com banco, já utilizava a figura do financial advisor, né? E eu falei, cara, isso aqui vai crescer, não tem como. É um mercado sem volta, e era um movimento que o Itaú tinha acabado de entrar na XP. Acho que entrou no final de 17, algo assim. Então, é um caminho sem volta. Quando você vê um player desse entrando na época dentro da XP, você fala, pô, não tem como. Então, vou tentar... Validou muito o modelo. Validou muito, exatamente. Vou tentar pegar essa curva aí e ir pra cima. Enfim, saí, pedi demissão no banco, deixei lá uns bons anos, né? Acho que foi uma das decisões mais corajosas que eu tive. E quando cheguei na Monte Bravo, enfim, o modelo é difícil você mudar a chave, né? Eu era um trader de ações, falava muito de ações para virar um banker, né? Para virar um assessor de investimentos, para você começar a ir falar de outros assuntos que, teoricamente, eu não falava. Quem falava era o banker do private. Então, para virar essa chave, para mim foi um pouco mais doído, demorou um pouco aí. Você ficou 18 e 19, correto? Eu fiquei isso. E aí é muito por conta de modelo de negócio e tal, enfim. Foi quando que em 19 surgiu uma oportunidade de abrir a HCI Advisors. Então a gente com 5 sócios aí fomos abrir a HCI Advisors, que hoje conta aí com 60 pessoas e 4 bi sob gestão. Tá. Aí vamos entrar aqui nessa saída da Monte Bravo. Você já tinha
se provado no modelo. Beleza. Sim. Aí você foi sair para oficialmente empreender sendo um dos Oficialmente, fundadores, né? exatamente. Você imaginava em 19 que hoje você estaria aqui? Porque eu estou falando 4 bi, que é muita coisa. Sim. É muita coisa. E ainda mais um mercado turbulento, gente. Um mercado que muita gente foi sendo obrigada, forçada a se consolidar, porque é um mercado que teve muito aventureiro. E vocês se provaram como pessoas muito sérias que de aventureiro não tinham nada, né? Tinham muita estratégia e estrutura. Então, vocês imaginavam esse crescimento? Um crescimento que é robusto pra caramba, né? Cara, eu acho que o mesmo pensamento que eu tinha lá atrás é o mesmo pensamento que eu tenho hoje. O mercado brasileiro, mesmo com o avanço de plataformas, XP, BTG, Orange, enfim, sim, o mercado ele ainda é muito concentrado no Brasil. Né? Então você tem uma concentração grande aí, basicamente em 5 bancos, de quase 80% da indústria. Quando você olha essa concentração, que é o que eu olhava lá atrás, é a mesma que eu olho ainda hoje. Né? Reduziu pouquíssimo. Exatamente. A gente reduziu 10 pontos percentuais em 6, 7 anos. Não reduziu nada. Então... E olha que essa redução, mesmo sendo pequena, agigantou outros players, né? Exatamente. Agigantou XP, BTG, agigantou outras casas. Cooperativas até ganharam muito espaço. Cicobi, Sicredi, enfim, você tem de dois. E o mercado brasileiro, muito por conta de população, enfim, querendo ou não, a gente é um país rico também, né? Uhum. Então tem as suas mazelas, tem algo a melhorar estruturalmente e tal, mas assim, populacional é um mercado gigante ainda, né? Então, essa concentração que sempre me chamou a atenção e o que me chama ainda, né? E a gente sempre acaba fazendo essa PROC-V com o mercado americano. Ronaldo, cara, a gente acredita ainda que tem muito oportunidade. Obviamente, o cenário agora é desafiador, juros altos acaba sendo muito difícil para a gente também, né? Mas a gente ainda acredita muito no modelo e acredita que o que está acontecendo só tende a melhorar, entendeu? Porque é um mercado que está beneficiando muito o rentista, né? O cara não quer correr risco tendo uma Selic a 15. Né? Exato. Então, essa semana agora eu estive no Paraná, a gente foi visitar muito... tem trazido um pouco do bastidores do agro e é impactante subir do produtor rural, né? O cara se endividou a 2 e agora o cara tem a dívida a 15, né? Então, Sim. assim, a Selic a 15% espreme o cara, né? Machuca, então, né? E para o investidor também. Então, tem um fator global, tem um fator doméstico, tem um fator de véspera de eleições, ano que vem tem eleições. Então, se você pega a curva de juros que o mercado precifica, se for cumprido, acabou o país, né? Assim, não faz sentido, né? Tá muito aberto. Pega a curva longa que é puro fiscal, né, Lucas? Sim, assim, puro fiscal. Você pega, é doideira. Você imaginar que há 8, 9, 10 anos o mercado cogita tá em 12,75, 13%. Você pega algumas faixas ali, 13,5%, cara, loucura, né? Sim, então, loucura. Esperamos e acreditamos que isso vá se cumprir de forma diferente. Sim. Mas é um mercado que, apesar dos desafios, ele tem muita oportunidade. Então, falando hoje do papel desse planejador financeiro, para quem é leigo e para quem hoje até já sabe a definição, mas quer se aprofundar um pouco melhor. Conta pra gente aqui, assim, a diferença dos agentes. Então, eu tenho hoje, né, o planejador financeiro, ele pode atuar em diferentes frentes. Ele pode ser um advisor em banco, ele pode trabalhar como um estrategista em cooperativa, pode trabalhar em asset, ele tem hoje um grande leque de atuação, né? Mas, em relação aos veículos que levam a solução para o investidor, qual que é a diferença, por exemplo, da HCI, que é um multifamily office, que é uma boutique que ela preza muito mais pela qualidade da gestão do que pela quantidade de custódia, né? Sim. E de um escritório tradicional e do agente banco. Para quem pensa em carreira, qual a característica que diferencia um multifamily office dos demais? O que a gente está acreditando, né, Ronaldo? Vamos lá, nosso core acaba sendo investimentos, né? Mas quando eu vou prospectar um cliente novo, muitas vezes eu acabo ganhando esse cliente não pela carteira dele de investimento, 1% a mais do CDI, algo nesse sentido. Eu acabo olhando outras questões, tipo questão sucessória, como que está a offshore dele constituída, como que está a sucessão dele empresarial. Não sei se você sabe, tem muita empresa ainda no Brasil que está faturando aí 300 milhões, 400 milhões de reais por ano, os caras não têm acordo de sócio. Ou o empresário ele não sabe o que é um acordo de sócio.
Então, na falta dele, tá bom, como que a gente vai fazer essa sucessão aí da sua companhia? Você tem caixa, não tem caixa, vai fazer seguro, tua família está coberta, tem previdência, não tem? Então, eu falo sempre isso pro meu time também, eu acho assim, a gente tem que fazer um trabalho que qualquer problema que der para o seu cliente nesse sentido, ou ele vai comprar um carro, ele vai tomar uma atitude de comprar uma casa, de morar fora, qualquer coisa do tipo, você seja a primeira ligação dele. Está bem posicionado. Você tem que ser a primeira ligação dele. Fala assim, espera. Chegou um negócio aqui para mim, espera, deixa eu falar aqui com o meu advisor, vamos levantar as possibilidades, vamos ver cenário 1, cenário 2, cenário 3. No final do dia, como eu te disse, nosso core é investimentos, mas eu quero olhar esse cara 360. Né? Então eu quero olhar o planejamento patrimonial, planejamento tributário, olhar o investimento local, investimento offshore ainda. Você olha PJ, você olha família, você olha tudo. Olha, família, constituição de casamento, filhos, tudo. Você trouxe um ponto muito importante, porque quem vem muitas vezes do varejo vem com aquela cabeça do taxeiro. E existe, vai existir sempre, mas sim. pro cara que é perfil, como o Lucas hoje atende, como hoje, não somente a HCI, mas todas as multifamily office renomadas atendem, esse cara ele não tem, a percepção de valor dele é muito diferente. Sim. Então assim, o preço para esse cara custa diferente. Porque para esse cara não faz diferença a rentabilidade 0,2 a mais ou menos no ano. Exato. Eu falo porque cada vez que eu visito muito com os professores, Lucão, eu gosto muito de ir a campo com o professor. Então, o cara vai atender, eu vou com o cara, com o nosso professor, para poder viver o que eu nunca vivi, cara. Então, eu nunca fui do corporate, eu nunca fui do agro. Então, eu vou com esse cara para poder viver a experiência, trazer para os alunos e, cara, estruturar tudo o nosso time também. Então, hoje, eu tenho uma forte conexão com a agro e com o atacado, porque eu criei, né? Aqui dentro foi um dos projetos que eu peguei para criar, que foi um MBA, nosso focado nisso, os professores do mercado que dão aula, eu sou um mero aluno. Mas eu conheci no agronegócio muito do que você está falando agora, sobre o relacionamento, ele ser levado a um nível que pouca gente no varejo tem discernimento do que possa existir. O Reinaldo, nosso professor, que também é coordenador dos cursos nossos, ele é um cara focado do agro, e uma visita que nós fizemos, o produtor rural, que é um cara de grande porte do norte do Paraná, falou assim, se eu vou comprar um imóvel, se eu vou comprar uma casa, um móvel, um caminhão, se eu vou comprar qualquer coisa, um maquinário, eu não falo com minha esposa, eu falo com o Reinaldo primeiro. Caraca, né? Eu falo assim, porque não, é muito tempo, o Reinaldo nunca me enganou. O Reinaldo traz assim tudo com clareza. Aí você vê um monte de gente brigando por taxa, a decisão do cara não tá na taxa, tá na confiança. Exato. Aí você fala assim, pô, tô uma vida, o cara nunca me enganou. Então, se o cara cobra mais, ele tá cobrando mais porque ele tá me entregando um negócio primoroso. O cara tá preocupado com a lavoura dele, tá preocupado se o clima tá bacana para poder ter uma safra perfeita, tá preocupado na safrinha, tá preocupado em negociar a semente no custeio, tá preocupado, cara, o prêmio do porto que impacta o lucro dele sobre o grão. Esse cara não tá preocupado com 0,1, 0,2. E aí, quando você começa a ver, você fala, cara, é isso. E é um jogo que é difícil mudar essa chave de cabeça, né? Sim. Até porque se você não se conhecer e você não confiar muito no que você faz, você mesmo acaba indo pro cliente com a cabeça de taxeiro. Sim. Então, você tem medo de cobrar, você tem medo de... Então, quando a gente fala do... Perdão, pessoal, que o esforço para falar hoje aqui tá um pouco... Tá forte. Você pega, por exemplo, o cara que é assessor, o cara que ele já chega com um discurso de taxa, de preço, esse cara não confia no que ele faz. Esse cara não sabe o valor que ele pode gerar. Então, você hoje, com a tua história, passando por bancos, empreendendo, cara, sendo um CFP, tendo uma experiência de 4 bi de gestão, que é muita coisa, cara, você sabe que o teu trabalho tem um preço. E o teu cliente, sabe, você conseguindo transmitir isso para ele, que é a tua autoconfiança, ele vai pagar. Agora, se o cara ele entra no jogo do preço, quem vem por taxa, né, Lucão? Vai por taxa. Né? Não é uma boa estratégia nunca. E aí a estratégia é sempre que eu acho que a gente tem que gerar valor pro cliente. E o gerar valor para ele não é dando um percentual a mais do CDI. Não é isso. É você... Eu vou te contar um caso prático que aconteceu.
eu consegui prospectar um cliente muito grande de um banco. Enfim, totalmente reticente e tal, enfim. E a minha abordagem é basicamente simples. Cara, tá bom, você tá sendo bem atendido, tá tudo lindo, tal, enfim. Deixa eu ver como você tá estruturado. Meu trabalho, Ronaldo, é consultivo. É consultivo. Deixa eu ver como você tá estruturado. E aí eu te falo, não, você tá bem atendido? Não tá? Como já aconteceu de ir prospectar cliente, o cliente tá mega atendido. Não tinha muito trabalho ali para fazer e, cara, você tem que ser fair nessas horas, né? Porque aí você também ganha a confiança do cara. Uhum. Eu não tô querendo aqui fazer um trabalho para eu ganhar no próximo mês. Apontar o dedo no... Não, e eu não quero algo para eu ganhar no próximo mês. Eu quero algo para eu ganhar durante 20, 30 anos. Perene. Eu tenho clientes que estão comigo até hoje que vieram do banco que eu estava anteriormente, entendeu? Qual o preço que tem nisso? Né? Faz sentido, né? Eu tenho cliente que eu atendi o cliente, eu comecei a atender o tio, depois pegou o primo, depois o filho, filha. Esse cara não é somente o tempo que ele está com você, é quem ele traz ao longo do tempo para você. Exatamente. E aí esse cara ele era totalmente resistente. Totalmente resistente e tal, enfim, foi uma coisa foi um trabalho que eu demorei 1 ano para conseguir abrir a posição dele para mim, como ele estava estruturado e tal. Persistência, normalmente, é um cliente diferente, né? Cara, é muito. Tem cliente, aliás, estou indo visitar um cliente amanhã no Paraná, que quando eu saí do banco, eu falei, cara, esse cara vai vir comigo, esse cara me adora. E adorava, eu já tinha formalizado elogios para mim com o pessoal do banco, enfim, com a diretoria. E o cara não veio, entendeu? Mas o cara me abriu a possibilidade da gente conversar de novo amanhã. Depois de 6 anos. Não, depois de 6 anos a gente vinha sempre falando, ele não vê, já tinha feito já uma reunião com ele, não veio, cara, e aquele negócio, você vai desistir? Não, cara, não vou desistir, entendeu? Você tem que ter resiliência, né? Às vezes não é naquele momento, não foi naquele momento, mas pode ser no momento futuro. O que eu quero, que ele falou assim, é fazer um diagnóstico. Meu trabalho é esse, fazer um diagnóstico. Então eu trouxe nos maiores clientes nossos, foi nisso, porque ele estava com uma estrutura dele de offshore que estava errada. Errada ao ponto de, tipo, se ele viesse a falecer hoje, a esposa não ia conseguir acessar os recursos lá fora. Tava em bancão. Você entendeu o ponto? Não é só a questão do dinheiro. Obviamente, o nosso core é investimentos e é o que a gente sabe fazer bem. Mas eu quero gerar valor para esse cara também em outras coisas. Eu quero, como eu te disse, atender 360. Eu quero ser a primeira ligação dele quando ele precisar. Porque aí esse cara vai falar assim, pô, esse cara tá comigo. Pô, esse cara aqui faz sentido. Pô, Lucas, preciso, sei lá, comprar uma casa em Miami, em Orlando, o financiamento é tal, vejo por tal. Cara, a gente vê tudo isso. Então não é só... Tem que pensar um pouco fora da caixa, em vez de só que, assim... E você falou um ponto interessante. Em vez de só produto, essa né? questão do timing, porque o cliente está 6, 7 anos em contato contigo, não viu ainda... Esse cara valoriza primeiro que o teu esforço. Ele sabe que o teu trabalho é esse. Sim, então ele claro. valoriza essa persistência. Segundo, tem um pouco do que você falou agora há pouco, que é muito interessante, da concentração. Porque ao longo do tempo, talvez esse cara passe a integrar esses menos de 10% que conseguiram sair do bancão. Porque é difícil no Brasil você fazer esse processo de saída de bancão, porque é uma coisa de 3 décadas, 4 décadas. Então, incorporação, você vê o Santander... Por trás tem Banco Real, Sudamérica, Banespa, você vê o Bradesco, tem HSBC, Bilbao, você pega o Itaú, tem Unibanco, tem Banerj, tem... Cara, então assim, tem Citi, ficou um mercado que... Uma consolidação que é doentia, não é saudável. Então, a concentração, até eu fiz uma publicação um pouco tempo atrás, dando crédito pro pessoal da SNAC, que fala um pouco sobre isso. Concentração Europa, América e Brasil é muito diferente. Então tem muito espaço. Só que é um espaço, gente, que não vai ser conquistado com preço. Não. Com taxa. Porque taxa, quem vem por taxa vai por taxa. Isso daí E até um ponto legal, né, o Lucão, que o próprio profissional hoje que trabalha em wealth, trabalha com um cliente que é um cliente distinto, o cara que está hoje no corporate, o cara que está hoje no agro, é um preparo. Assim, o mercado passou a moldar esse profissional de forma muito diferente, né? É um profissional que ele não tem que de repente se espelhar naquele cara de 10 anos atrás, porque mudou muita coisa, né? Então, eu hoje vejo e acho muito interessante os alunos, amigos que, cara, eles dão o mesmo valor
a uma certificação e a rotina, cara, de ir num curso de vinho, de charuto, mercado de luxo. Conta um pouco pra gente no que você valoriza hoje na hora de contratar, montar seu time de bankers. Qual que é o perfil que você hoje mais vê dando certo nesse setor? Bom, e aí, na hora de contratar, acho que eu sempre vou remeter ao meu início de carreira, né? O que fez eu conseguir evoluir, enfim, conseguir passar todas essas etapas é força de vontade, né? Eu acho que o profissional, para entrar nessa, como você disse, é um mercado concorrido. Hoje, cada vez mais as pessoas estão se capacitando, enfim, tem plataforma como vocês, enfim, outras que conseguem aí dar muitas ferramentas para o professor, mas se esse cara não tiver força de vontade e não tiver resiliência, cara, a gente consegue treinar tudo nas pessoas, tudo. Consigo treinar, fazer um comercial, fazer um pitch de vendas, qualquer coisa, eu consigo treinar tudo. Eu só não consigo colocar força de vontade. Acho que até teve uma fala do Jorge Paulo Lemann, enfim, eu vi um vídeo dele e tal, e ele falando sobre grit, que é você ter efetivamente força de vontade. Essa coisa eu não consigo botar que você faça alguma coisa se você efetivamente não quiser. Então, eu olho isso. Quanto que essa pessoa está com fome? Quanto que ela está com garra de querer, enfim, de tomar um não, 2 não, 20 não e continuar avançando, né? Eu acho que porque o mercado não é fácil, né? Eu vou sempre contra de tudo que eu falo. Sempre quando vem uma pessoa aqui, eu sentar comigo para falar, quero ser assessor, como é que faz, blá, 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 eu tento fazer sempre anti-venda. Pra ver se esse cara mesmo vai aguentar, porque, cara... Se ela não vir, porque se ela... Porque não é fácil, né? Não é esse mundo, né? A gente acha esse mundo de Faria Lima, de tudo que pintam aí na internet, efetivamente, que a gente que é de mercado sabe que não é isso, né? Que não é simples assim. Tem muita fantasia, né? Tem muita fantasia. E é bacana você também até... Você falou assim da força de vontade. Isso não tira o enorme peso da parte técnica. Obviamente. O Lucas não está falando isso. É que só a parte técnica não é suficiente. Até porque assim, a gente vai falar um pouco daqui a pouco os dois alinhados, né? Sobre certificações. Tem muita gente que tem a certificação e é incrível. No dia que eu estava aqui com o Breia, sempre que eu estou com o Breia, sempre a gente acaba trazendo nas entrevistas o peso do CFP, né? Orgulhosamente ele tem um CFP. E uma vez ele falou um negócio que eu achei bem interessante, que ele falou assim, me entristece quando eu conheço alguém que é CFP e que não honra o selo que leva. Porque, de repente, a pessoa ela se preparou para um exame. Ela não se preparou para ser um planejador. Sim. É bem diferente, né? Sim. E a gente vê que o mercado, ele condena muito isso. O mercado, ele vai... A certificação, ela é distinta. São quantos hoje, Lucas? São um pouco mais de 11 mil CFPs no Brasil. Sim. Né? Então, é um número alto perto do que era, obviamente, há 4, 5 anos, só que ele é muito pequeno perto do que nós temos de necessidade. Num país com 200 e quase 210 milhões de pessoas, a gente tem um número muito pequeno de planejadores, mas não basta ter a certificação. Ela é mega importante, não basta você ter a teoria, o diploma, mas tem que ter habilidade para converter isso em geração de valor. Porque no final do dia, claro que o cara olha pro Lucas e fala, Lucão, o Lucas, ele tem CFP, cara. O Lucas tem CFP. O Lucas saiu na frente de muita gente porque o Lucas passou numa prova. Mas o que é mega concorrida, que é sonhada, desejada, cara, que coloca na parede, são 6 motos, o cara ficou um domingo todo ali. Beleza, o mercado sabe que o Lucas tem, o cliente Lucas tem essa segurança. Mas ele vai perceber valor na hora que ele tem um problema e o Lucas consegue resolver. Que aí ele fala, cara, essa certificação, ela tem serventia. Né? Então, uma coisa é ser certificado, outra coisa é estar preparado. E em relação a esse interesse em conhecer o mercado de luxo, entender um pouco da vida desse cliente que é atendido, qual o peso que você dá nos dias atuais? Porque eu vejo que tem sido muito maior a procura dessas pessoas que hoje trabalham em multifamily office, que trabalham até em bancos mesmo, por buscar esse tipo de conteúdo fora da bolha, né? Eu lembro, Lucão, quando eu trabalhava no Safra, eu atendi um cliente que tinha ali de 1 a 10 milhões, né? Só que, cara, era assim, pra mim era muito doido. Eu olhava assim, falando de 2017 e 2018. Eu olhava assim e falava, cara, eu preciso estar no mundo desse cara. Porque assim, quando você está no varejo, beleza, mas eu não vou comprar, de repente,
o relógio que é aquele cara, eu não vou tomar o vinho que ele toma, não vou no fazendo toda semana, não vou no Emiliano, beleza, mas eu tenho que saber onde o cara tá indo. Pô, eu não vou ter, de repente, um Bentley, mas eu tenho que saber o Bentley, tenho que saber, cara, tudo que esse cara consome, eu tenho que conectar com ele. Então, assim, beleza. Quando eu aprendi isso daí, foi uma vez que eu vi um relógio da Tag Heuer, que não é a marca mais cara, mas É de uma entrada marca ali. de entrada, e eu vi, e foi bem no comecinho, assim, eu olhei e falei, caraca, eu não posso, cara, tá aqui olhando pro cara conversando sobre o futuro dele e não conhecer a marca do relógio dele. Assim, pra mim, eu tenho que ter... Sim, Então, assim... tem que conhecer. E aí, pô, é muito gostoso, assim, no evento, pô, eu lembro, assim, Bolt Show, cara, o que tem a ver com a gente? Eu não vou comprar uma lancha, mas, cara, eu tenho que entender ali os tipos de desejos e aspirações que esse público tem, né? E assim, aumentou bastante o interesse. Você vê esse interesse também por parte dos seus colaboradores e que tipo de conselho você dá para quem quer provar um pouquinho desse mercado de luxo para poder se conectar com o cliente altíssima renda? Cara, eu acho assim, eu vou ser o contraponto aqui, tá? Se eu te falar que eu nunca procurei mercado de luxo para ir atrás desse cliente maior, porque eu sempre estava conectado com ele porque eu vim do mercado de ações. Beleza. Então, basicamente, eu já me conectava com esse cliente, falando sobre ações, falando sobre eleição, falando sobre economia americana. Então, eu sempre já tive muito assunto com Seu repertório foi criado por conta do... Foi criado por... E a gente tem que entender também que cada cliente tem um perfil. Tem cliente que gosta de relógio, tem cliente que gosta de barco, mas tem cliente que não liga nada. Para isso. É até uma conversa que eu estava tendo com o pessoal do XP Private semana passada, que eu tenho um cliente meu que, cara, a gente já Miami Open e tal, não sei o que, o cara não é a vibe do cara, entendeu? Não é, as pessoas são diferentes, né? Obviamente você tem aquele cara, pô, que que valoriza sei lá, o assessor dele saber o que é um Richard Miller. E você vai ter o cara lá que, nem olha isso, o cara gosta de viajar, a vibe dele é outra. Então você tem os dois modelos. Pra te falar a verdade, assim, essa questão do mercado de luxo, acho que você tem que saber. Mas, cara, na minha cabeça, assim, e com a minha experiência, não foi e não é o caminho que vai te levar pro sucesso. Que vai, obviamente, como te disse, cada cliente tem um perfil. Tem o cara que... É bom ter o repertório, mas achar que só isso vai levar... Exato. A maioria dos clientes que poder aquisitivo alto, assim, tem muita gente low profile aí. Né? É que a gente Acho que é a maioria. Tem muita gente low profile. É a maioria, e sabe o que ele quer no final do dia? Descrição. Você acha que é a maioria até? Cara... Porque pelo menos assim que eu vejo, pra mim é um choque de realidade. Porque eu não tenho um décimo da experiência que você tem com esse público. E cada vez que eu vou visitar, cara, eu sou mais beneficiado, aprendo muito. E que você falou na descrição, em janeiro agora a gente foi para Venceslau Brás, Paraná, atender um professor nosso me levou a atender um cara do agro. Um cara de... não liquidez, obviamente, mas ali, entre as terras que ele tinha ali, Paraná, Minas e Acre, está falando algo na casa de 850 milhões. Obviamente que para esse cara não é liquidez, é propriedade. Ele tinha um celular, cara, igual da minha mãe, há 10 anos atrás. Só que ele tem esse celular agora em janeiro de 25. Assim, cara, um celularzinho assim, mequetrefe. Pô, eu achei muito, muito legal, assim, ver. Cara, pra esse cara o valor não tá ali. Não tá. Pra esse cara o valor não tá no relógio. Pra esse cara o valor não tá em nada que muitas vezes se projeta que um cara que tem um patrimônio desse possa valorizar. Cara, a simplicidade dele, cara, assim, eu até conversei com o professor que nos levou, e eu falei com esse falei, cara, é muito legal, é um choque pra gente, né? Você vê, você fala, cara, o que esse cara valoriza? Qual que é a linguagem do amor dele, né? Assim, que faz o cara, ele falou, Ronaldão, esse aqui em especial é pinga. Eu falei, cara, onde eu vou trazer uma pinga diferente pra ele? Pinga artesanal. Olha ele só. ama. Eu falo assim, pô, eu vou passar férias lá em Jericoacoara. Pô, aí eu vejo uma pinga com um caranguejo dentro. Cara, quanto que é? R$60? Eu levo.
Ele falou assim, se você trouxer cachaça em tudo que é lugar, feito artesanal, diferente, ele adora. Eu Ele falei, adora. cara, olha a linguagem do cara. O cara não tá Exato. preocupado com relógio, com nada. Mas é muito legal assim você vê, né? Sim, Aí sim. você começa a conhecer mais o cara, pô. Aí você vê, por exemplo, ele valoriza conforto. O sofá que o cara tem, meu irmão, sem brincadeira, assim, o sofá também na minha casa, assim, é doideira. Gigantesco. Porque, você fala, porra. Então, assim, o cara valoriza chegar à noite ali, tá com a véia dele, com os netos, e, pô, isso é a linguagem do cara. Então, bem colocado, porque a gente não pode achar que todo mundo tem a mesma percepção de. Cara, e isso é riqueza. cultural também, porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito forte de carro, né? Então, às vezes você conhece muita gente que financia um carro lá de 1 milhão, tal, não sei o quê, mas mora numa casa ok. O Aí tem europeu, muita gente, o europeu, né? o francês, principalmente, assim, ele valoriza morar numa casa boa e liga zero para carro. Aliás, se você chegar, dependendo, sei lá, num jantar com europeus, tal, com um carro, sei lá, acima de 1 milhão, ele vai falar, porra, que afronta, tal, não sei o quê. Eles não valorizam isso, entendeu? Então acaba sendo cultural. Então, eu já conheci gente com poder aquisitivo alto, clientes na época do banco, alto de 100 milhões de liquidez. Ele andava de ônibus. E tá tudo bem. Exatamente assim. É impossível. O caso mais emblemático é o Barsi, né? É o mais emblemático. Ele é bilionário e andava de metrô. Não anda mais agora porque ele tá muito famoso. Mas, aliás, ele já me mandou um vídeo já. Eu falo, privilegiados somos quem já teve 5 minutos de troca de ideia com aquele cara. Cara, eu não tive ainda, mas ele já chegou a mandar um vídeo pra mim, porque eu já li todos os livros dele. Eu nunca tive comigo, mas tive, assim, na mesa, de ver. É doideira. Não comigo, mas tá na mesa. Esse evento tava o Pablo Spaia também, tinha mais gente legal ali. O Pablo mas Spaia. você vê o cara falar assim, você fala, cara, a cabeça do cara é diferente. E assim, o valor dele não tá no que a gente tá falando aqui. Não tá. Nada. Eu vejo os vídeos dele com a Luísa, assim, não tá. A simplicidade. E aí você vai falar assim, pô, esse cara tá errado? Não. Não, cara. É importante ter o repertório. Entendeu? Uma vez um advisor, que a gente entrevistou aqui também, ele usou uma analogia, cara, que eu nunca acompanhei Batman. Nunca o quê? Acompanhei Batman. Tá. Assim, mas ele falou do cinto do Batman. Ele falou assim, cara, você tem todo o repertório, você leva tudo. Uma hora você vai usar uma coisa, outra hora você vai usar outra coisa. É importante você ter. Você vai levar ali, cara, várias ferramentas. Pro cara que valoriza o relógio, você vai falar do relógio. Isso é uma conversa legal, sim. Pro cara que valoriza charuto, beleza. O cara valoriza carro, você vai falar. Pro cara que valoriza viagem, você vai falar de viagem. Pro cara que cara, cada um vai ter, você vai se conectar com 100 pessoas, vão ser 100 conexões diferentes. Sim. Não tem jeito de você usar um padrão. Então, não tem receita de bolo. Não tem. Por isso que é tão importante você ter a atenção e interesse genuíno, né? Porque... E isso que você falou é uma coisa, a gente precisa... O conselho também que eu falo lá pro time muitas vezes é fazer a escutativa. Você precisa escutar o teu cliente. Escutar o teu cliente é você não só, falou aqui e tal. Não, é prestar realmente atenção nele. Entender o que ele quer. O que ele está te falando. Qual decisão que tem por trás disso. O que ele está querendo te dizer. Porque às vezes o cliente não quer falar de forma direta, mas quer que você pesque a ideia, entendeu? Você precisa fazer escutativa. Você precisa falar menos e escutar mais. Né? Esse, na minha cabeça, isso é um baita hack. Para você conseguir, sei lá, conseguir prospectar um tipo de cliente desse. Escutar a dor dele. Todo mundo tem dor. Todo mundo tem dor. Qual é a dor dele? Qual é a sua dor hoje? E aí, nisso, você vai começando a entrar na vida dele, a entender como funciona a estrutura dele familiar, como ele está estruturado financeiramente, como ele está dentro da empresa. No final do dia, cara, na minha cabeça, você precisa gerar valor. Né? É isso. Obviamente que você saber de relógio, eu sei as marcas que são, relógio, não sei o que lá. Quando eu era mais novo, eu até gostava mais disso. Hoje, pra mim, já não... Eu gosto de usar o smartwatch. Assim, entendeu? É legal, e eu fiz essa pergunta intencionalmente, porque a gente traz aqui para as pessoas a realidade que, assim, eu vejo muita gente confundir, assim, o papel de você trabalhar atendendo investidor e ser investidor. Gente,
A gente precisa conhecer de tudo um pouco, mas eu acho uma tremenda tolice, inclusive, o cara que se endivida para ter um relógio que não pode, um carro que não tem, achando que isso abre porta para o cara que é um cara altíssima renda. Então, é muito bom você ouvir a experiência do Lucão, porque ele está trazendo aqui a vida como ela é. E tem muita gente que é até mais jovem, que é mais emocionado, que vai achando que assim, é a camisa feita sob medida, é um relógio que o cara, pô, pagou, colocou 3, 4 salários que ele ganha para ter um relógio que não poderia ter, que vai abrir porta, não é bem isso. E às vezes ele pagou lá 3, 4 salários e não gastou um dinheiro para fazer um curso com vocês, para tirar uma certificação do CFP. Um tempo para ir no evento, fazer network, exato, para melhorar repertório. Porque você tem que alinhar os dois, né, Ronaldão? Totalmente. Depois um ponto que eu acho legal de gerar valor, aí é um cara que tem um amigo pessoal meu, que ele trabalha há muito tempo também como advisor, e ele traz uma história que é bem legal, que você falou assim, de ouvir, né? Ter uma escuta ativa mesmo do cliente, e ele falou um negócio, escutar é também você ouvir o que não é dito, você vê ali sinais, você vê as mensagens que são passadas. Ele tem um cliente que... Você torce para algum time? Torço pro São Paulo. Então, ainda bem que tinha mudado de assunto logo, porque eu também sou paulino e tenho fugido há um tempo. Tá difícil. Eu desinstalei Premiere, falei, eu não passo nervoso esse ano. Tá difícil, eu não tá passo, difícil. Eu não passo mais nervoso. Vou passar, eu sei que eu vou. Então, ele também é São Paulino, e o cliente é São Paulino e ele é palmeirense. Mas o cliente que ele tem, cara, um cara São Paulino assim, cara de perder a amizade, de perder o sono por causa do São Paulo. E ele é palmeirense. Cara, e a relação dele com o cliente é sempre muito boa. Só que quando ele foi a primeira vez, ele falou, cara, tudo na casa do cara, até um ponto que a gente fala, né? Relacionamento. E relacionamento não é você almoçar com o cliente. Almoçar, o cara vai almoçar com qualquer um porque precisa se manter de pé. Claro que também é relacionamento, mas quando você vai num jantar na casa do cliente, quando você vai no casamento, na festa da filha, aí você estreita um relacionamento pra valer. E ele falou que quando foi na casa do cara, tudo na casa do cara era de São Paulo. Mas tudo. Réplica de Taça Libertadores, réplica do disco da Copa Toyota, cara, da Taça Intercontinental 9293, que é mundial, que eram 2 troféus na época. Cara, ele falou assim que tudo é São Paulo. Tudo São Paulo. E aí, conversando e tal, eu falei, pô, cara, eu tenho muita vontade de conhecer o Muricy Ramalho, não sei o quê. Cara, ele ouviu, com o ciclo dele, ele conseguiu um dia marcar pro cara conhecer o Muricy, cara. Isso é falou legal. assim que na hora que o cara tremia. Aí você fala assim, pô, o cara de pai de família, cara assim, isso é legal. Com filho, assim, já adulto. Pô, ele ria daqui até aqui. Você falou, saindo de casa, parecia que ele estava indo uma criança no parque. Porque, pô, foram poucos minutos ali que ele conheceu o Muricy num evento que o Muricy estaria. O Muricy foi super solícito com ele. Ele falou assim, cara, porque o cara tremia. Isso foi melhor do que ter dado um Rolex pro cara, né? Exatamente. Porque ele até falou assim, pô, Ronaldão, se eu desse, o que eu vou dar de dinheiro pro cara? O cara é um cara de 1.1 bi. O que esse cara vai fazer? Esse cara não tem o que eu faço. O cara ele tem outras aspirações e você vai quando você vai ouvindo, você vai entendendo que dinheiro não é o que motiva o cara, né? Sim. Se você der preço mais ou menos, não é o que muda esse cara. É um cara que tem, herdeiro de indústria, um cara que trabalhou pra caramba, um cara que construiu conglomerado, assim, história do cara gigante, linda. Só que o cara não conhecia o Muricy e ele é um Muricy. Cara, ou seja, talvez se ele encontrasse, desse um trupicão na lâmpada mágica, tivesse um pedido, talvez fosse conhecer um cara que pra ele é um ídolo. Sim. Né? E esse cara gerou um valor absurdo. Qual que é a chance desse cara perder esse cliente? Um dia não perde. Não é baixa, né? O cara gerou uma experiência assim, absurda. Então vai muito nessa linha de você ter vontade realmente de poder gerar valor, né? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você demonstrar. O trabalho de você ir atrás, tal, eu tenho um grande amigo meu que eu queria muito, inclusive o Thiago Villa, que ele é superintendente do Sofisa, um cara que é professor, mas virou um irmão, assim. Sim. E, pô, eu tô indo, assim, a gente tá tentando, a gente toma uns não, a gente tá se aproximando. Eu queria muito trazer o Abel, cara, pra entrevistar. O Abel? Porque eu acho que é um cara assim, pô, ele é
Ele é adversário, mas assim, é um chorão pra caramba, a gente Chorão. xinga. Mas Chorão. é inegável que o cara tem uma mentalidade e que é muito fora do comum. E, pô, pra esse meu amigo, cara, conhecer o Abel é um sonho. Então o cara conhece um monte de gente, não conhece o Abel. Cara, uma hora eu vou conseguir trazer e eu vou ficar muito feliz de ver ele. Eu vou gerar muito valor pra ele se ele conseguir realizar o sonho, trazer as filhas dele para tirar uma foto com o Abel. Então, muitas vezes, o valor que o teu cliente precisa ser gerado não é financeiro. Na maioria das vezes não é financeiro. Não é. E é alguma coisa que ele vai lembrar. Né? Gera valor emocional no cara. Nunca esquece. Nunca esquece. Não tem como. Um cara que tem 500, 600 milhões, 300 milhões, você dá um relógio de 40, 50 mil, qual que é a diferença deles, cara? Não, ele pode comprar. E você entregar uma experiência legal, bacana, enfim. Agora você dá uma pinga de caranguejo. É a coisa que o cara assim... cara. Né? É isso que eu tô falando. Você precisa entender com quem que você tá falando, né? Você precisa conhecer ele. E como você conhece ele? Escutativa. É isso. É escutativa. É isso. Você fala menos, escuta mais. E aí em relação à certificação, porque ela não deixa de ter grande relevância. Claro, demais. E a gente está vendo uma série de mudanças também em relação às certificações. E a gente passou por um período de mercado também em que muito foi sendo contaminado, não falo que foi disseminado, foi contaminando as pessoas a ideia de que certificação ela é suficiente. E aí você vê umas aberrações. Então, pô, cara, até um tempo atrás no Instagram, o cara mandou pra mim, eu fiz uma publicação, cara, de brother mesmo, falando, pô, antes de você sair feito louco, buscando toda a certificação, entende porque cada uma serve, pô. Pergunta pro cara que tem o CFG, qual que é a serventia, por que tirou o CFG? Pergunta pro cara que tem o PQO, por que tirou o PQO? Pô, você quer ser um private banker? Pô, chama o cara no LinkedIn, cara... Faz sentido isso? Pergunta. Eu fiz uma publicação bem serena. Aí o cara falou, você está desmerecendo as certificações. Aí o cara colocou, eu tenho a CPA10, CPA20, CEA, CFG, CGA, sopa de letrinha. PQO. Eu lembro até hoje porque ele foi recente. PQO também tem. Ele falou PQO, aí você vê, CNPI e era a FEBRABAN. Eu falei, cara... Ele buscou para todos os lados. Mas ele quer ser o quê? Aí eu falei assim, pô, se eu olho isso daí, eu não sei o que o cara quer ser. Professor. Se você olha assim, se o cara tem, pô, CFG, seja beleza. O cara tem CE, CFP, cara, você entende? Então, você vai... O cara tem Ancor, beleza, o cara foi para um lado da assessoria. Aí eu falei, beleza, cara, eu não desmereci, meu texto é bem claro, né? Eu coloco, inclusive, bem claro, pô, parabéns pelo teu esforço, mas reflete sobre isso. Aí eu falei, você trabalha onde hoje? Não, eu tô desempregado. Eu falei, cara, você acabou de me dar razão. Porque o cara tem um monte de certificação e tá desempregado. Eu falei, mas você quer trabalhar com o quê no mercado? O cara tinha sido gerente de alta renda e tal. E o cara não sabe o que ele quer. Ele quer trabalhar. Então, entra um pouco nisso, né? Que muito se falou de certificação nos últimos anos, só que de uma maneira muito solta. Se a pessoa colocar mais esforço em tirar, como fosse uma cartela do Pão de Açúcar, você entra... Você completa 10 certificações ali e você troca por uma panela. Não é assim, né? Não é. Então a certificação ela tem uma razão para você tirar e como você bem colocou, ela não ensina o cara a ter escutativa, não ensina o cara a ter vontade, não ensina o cara a ter... criar rapport com o cliente. Então, fala um pouquinho da sua percepção sobre o CFP em especial, tá? Que é uma certificação pela qual, inclusive, você é porta-voz da Planejar, mas também sobre esse mercado de certificações. Que conselho que você daria hoje para quem está buscando crescimento e almeja, por exemplo, um dia trabalhar com você na HC? Cara, vamos lá. Do CFP. O CFP entrou na minha vida, como eu te disse, lá na Bradesco Corretora. Eu fui para a mesa do Private. Você em que turma? Em que exame? Não, 2016? Era o... 17, 16? Nessa fase. Pô, tinha 3 pessoas com CFP, 4. Cara, na época no Private do Bradesco, eles nem estavam exigindo ainda. Não tinha essa cobrança ainda pro CFP. É que na época que me chamou a atenção, que eu via competitivo, né? Eu vi alguns bankers estudando, veia, né? estudando para tirar, tal, perdendo tempo e tal, aí conversava com o cara, e aí, meu, tá tudo bem? Então, pô, tô estudando pra caramba pro CFP e tal. Eu falei, cara, que é isso, CFP? Ah, mas certificação de planejador financeiro e tal, ajuda pra gente nessas áreas. Eu falei, cara, olhando na corretora, só tinha uma pessoa que tava tirando na época, mas ninguém tinha da mesa. Eu falei, vou tirar.
Desafiou. Você sempre foi bom. Vou tirar. Não passei de primeira, né? Não estudei o que deveria estudar. Acho que na primeira eliminei, sei lá, 3 módulos. E aí na segunda acabei passando de segunda. Mas estudei, saí daquela zona de conforto, porque naquele momento eu só falava de ações. Eu não entendia de previdência privada, por exemplo. Eu não entendia de sucessão. Não era o meu mundo isso daí, né? Não entendia, apesar de estar em banco, não fazia planejamento financeiro de cliente de A a Z. Você jogou pensando no que abriria de portas. Né? Eu joguei falando assim, cara, como eu falo com o banqueiro, esse cara é SFP. Se eu for para uma reunião com esse cara, que ele vai atender um cliente no modelo numa reunião legal, estruturada em planejador financeiro, eu preciso entender pelo menos o básico do que ele está falando, né? Para eu chegar numa reunião e não ficar ali meio que boiando no assunto, né? Foi muito nessa ideia que eu fiz o CFP na época. E aí também, eu sempre gostei, tipo, reciclar, fazer outras coisas, enfim. Já tive o CNPI também, porque tinha uma época que eu queria ser analista de ações. Fazia sentido pro teu Total. Pro teu eu queria sair da mesa e queria ser analista técnico. Então eu tirei o CNPI técnico, né? Estudei também e tal, mas nunca exerci, porque depois falei, vou ficar como trader mesmo e é isso. Mas aí do CFP veio muito nessa fase de estar próximo do banco e quando for participar das reuniões eu não tá sabendo o que ele está falando também e onde que ele está querendo chegar, né? E me ajudou. Se eu falar que não me ajudou, me ajudou. Depois que eu saí saí do banco e fui ser financial advisor, assessor de investimento, cara, aí é a certificação, né? Porque, como eu te disse, desde o momento você só falar de investimentos com o cliente, eu acho que fica raso. A partir do momento que você bota o CFP, bota o planejamento financeiro, você consegue gerar muito mais valor para esse cara. Você consegue trazer muito mais para a mesa. Porque aí você passa a ser um profissional 360. 360. Você fala de tudo. Você passa a fazer parte da vida do cara. Exatamente. Não somente da gestão financeira dele ou das decisões de investimentos. Exatamente. É como eu te disse, hoje a gente ainda tem, como eu te disse, da questão de empresários e tal, os caras não têm acordo de sócio, que é uma coisa básica, entendeu? Se acontece alguma coisa com esse cara na empresa, olha o problemão que ele vai ter, como que ele vai solucionar isso com o sócio. E o tempo todo se vê notícia, né, Lucão? Gente famoso que morre que não tem nenhuma estrutura, cara, né, cara? Muita gente ainda tem aluguel de imóveis em pessoa física. O cara não montou uma holding patrimonial para você ter uma eficiência tributária. Que é uma coisa assim. Gente, que é uma coisa assim. Cara, tem muito caso que você ainda pega. Que o cara tem 2, 3 imóveis que o cara tá recebendo na pessoa física e ele tem que pagar uma alíquota lá de 27,5%. Caramba. Então, tudo por falta de direcionamento. Tudo por falta de direcionamento. Esses caras, eles sabem que ele precisa? Cara, vamos lá. Às vezes não sabem, ou às vezes não chegou. Como eu te disse, como que esse cara às vezes está num relacionamento com o banco não tem tempo, pela quantidade de clientes que tem muito cliente, você sabe disso. O gerente de pessoa física, sei lá, do personalité vai ter pessoas, não tem. 400, 500 pessoas. A gente acha que o número ali de atendimento é entre 100 e 120 no máximo. O cara atende 4 vezes, 5 vezes mais do que isso. Como que esse cara vai dar um atendimento de qualidade? Porque a minha pergunta é porque assim, quando você sabe que precisa e não faz, porque, tá corrido, é uma coisa. Agora, quando você não sabe o que fazer, aí é difícil porque você tem que levar o nível de consciência de um cara que... É aí que tá uma grande brecha o crescimento do modelo, né? Sim. De assessoria, de advisor, né, cara? O advisor ingressar. E a gente não tá falando do cara, de repente, tombar tudo que tem no banco pro advisor, mas, de repente, provar, experimentar, ou ter esse serviço complementar, porque quem você bem colocou, você atende caras que estão bem atendidos pelo banco. De repente, na alocação do cara, o cara tá bem atendido. E no resto, né? E no resto. O resto não estando bem estabelecido, o que está alocado pode ficar simplesmente inacessível. Sim, você no tá evento morte. É aquele negócio de cobertor curto, né? Você tá coberto de um lado e descoberto do outro. Então, boa analogia. Né? Que adianta, né? No final do dia não adianta nada, né? Então, principalmente, acho que esse cara que tem um pouco mais de patrimônio, ele requer um pouco mais de responsabilidade de olhar cuidadosamente como que ele está estruturado, a estrutura dele de vida, né? Para aí você dando inputs ali, dá para melhorar isso, dá para botar uma eficiência nisso, dá para a gente botar, sei lá, um investimento nisso, dá para estruturar a tua empresa dessa forma. O nível de conhecimento médio você considera baixo?
assim, do brasileiro hoje em relação a que uma estrutura de wealth, por exemplo, entregaria. Eu digo porque, assim, quando a gente vai pro agro, em especial, me assusta. Porque, assim, esses caras, assim, eles têm muito pouco conhecimento sobre esse tipo de estrutura que hoje existe. E, assim, você vê umas aberrações. Você vê, cara, pô, o cara rasga dinheiro, o cara paga muito imposto, o cara não desfruta. Então, eu vejo, pelo menos, assim, no agronegócio, um trabalho muito grande a ser feito. Agora, eu não sei, por exemplo, em outros setores, qual que é o nível de consciência médio brasileiro, que hoje tem grana sobre isso. Cara, assim, o nível de consciência brasileiro acho que ainda é baixo. Óbvio que a gente tá nesse processo que, pô, a internet tá ajudando muito com isso, mas internet você tem de tudo, né? Tem gente que fala fantasia. Informação e desinformação. Exatamente. Que você tem que ali saber filtrar, né? Olhar o histórico desse profissional. Pô, por onde que esse cara passou? Muita gente nem olha isso, né? Tanto que o Brasil tem o costume de, cara, enfim, acontece algumas aberrações que é difícil. Uma matéria, mas assim, eu não vou citar aqui também. Claro, né? Nem faz sentido. Eu não expor uma pessoa, mas, cara, com casos de famosos que caíram em golpe. Né? E aí você pega assim, o que esses casos têm em comum? Todos eles, cara. Lucro rápido. Lucro rápido. E lucro garantido. Né? E pasme, eu tive agora menos de um ano atrás, tem um cara que eu trabalhei junto em banco, que estava junto num outro banco hoje, e ele me confidenciou, cara, que 12 ou 15 caras que trabalham com ele hoje, trabalham num banco. Olha que doideira isso. O cara trabalha em banco, o cara tem que... mas não trabalha em investimentos. Beleza, cara. Mas o cara tá no banco, o cara tem... Ele sabe que é a Selic, ele sabe alguns mecanismos básicos. Pô, esses caras começaram a investir, cara, num fundo, e foi um puxando o outro, e esses caras todos juntos, cara, foram colocando ali PLR, colocar ali parte do salário, tal. Sob a promessa de 3% ao mês. E, pô, cara, e aí o que aconteceu? Eu não consegui resgatar, pô. Consegui resgatar, aí vem mais um. Isso passou por um período, cara, e aí, pô, berrou primeiro, e esses caras não puderam reclamar, porque eles trabalham num banco, ficaram com medo de se expor e perder o emprego, cara. Olha que loucura. Que loucura. Isso. Já perderam dinheiro assim. Então, ficaram um grupo de amargurado, porque, pô, cara, fizeram uma merda escondida, deu merda, deu merda, e agora a gente não pode reclamar, porque vamos expor nossa situação para um banco, corremos risco e, pô, cara, vamos fazer o quê? Mas aí, cara, eu fico assim, assustado, porque não faz sentido alguém que trabalha hoje, ou que usa internet, eu vou nem falar o cara que trabalha em banco, mas o cara que usa internet, acreditar nisso do lucro garantido. Se tem garantido, não existe, não tem como você nem conseguir a conversa, né, Lucão? Não tem. A questão que a gente até falou bastante em bastidores, né, porque hoje tem muita gente que tem grana, mas que não necessariamente tem educação financeira, ou não tem ali um entorno que permite a ele tomar decisões inteligentes. Tem muita gente que cai em discursos fantasiosos, que é o ganho garantido, promessa do dinheiro fácil, lucro rápido, fácil. E dentro do seu universo ali, você conhece muita gente que já tomou chumbo nisso. É comum esse cara, que é um cara que o nível médio brasileiro ele é baixo de conhecimento sobre finanças. Mas esse cara que tem mais grana, ele já está mais preparado. A gente trouxe aqui alguns casos, né, assim, até públicos, do cara que eu considero inteligente pra caramba, inclusive, Gustavo Scarpa, que está hoje no Galo. Era do Palmeiras na época, se eu não me engano, né? Quando ele, cara, pô, fala idiomas, cara super desenvolto. Quando eu vi que ele caiu em golpe, eu falei, pô, cara, eu considerava um cara meio fora da curva no futebol, né? Fala muito bem, inteligente. E é um cara que caiu num golpe, né? E quantos outros que a gente vê noticiando, atletas, perderam patrimônio e tal. Esse entorno seu, tem muita gente que já caiu em golpe?
Qual que é o nível de... A gente no Brasil, a gente sempre conhece alguém que caiu em algum tipo de pirâmide, esse negócio. Essa ideia da promessa do dinheiro fácil ainda brilha o olho de muita gente, né? Ninguém ainda para pensar, tira um pouquinho da emoção e bota a razão. Meu, mas será que 3% ao mês? Será mesmo? Ninguém bota isso em xeque, já vai aplicando o recurso com alguém que não conhece, não sabe de onde vem, o que ele faz, qual que é o histórico dele. Qual é essa empresa? Qual o CNPJ? Gente, hoje a informação tá aí, né? Hoje tá muito fácil, muito mais fácil você não cair num golpe do que cair num golpe. Há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, você tem informação para tudo quanto é lado, né? Você consegue puxar o histórico de todo mundo, histórico da empresa, histórico do investimento, histórico da pessoa que está te apresentando. Então, na minha cabeça hoje, cair em golpe não tem muito sentido, né? Ainda mais prometendo dinheiro fácil. A gente sabe que, assim, tem uma frase que sempre tive comigo, principalmente quando eu estava na Bradesco Corretora, que é: não existe almoço grátis. Gente, não tem almoço grátis. Não tem. Não existe. Então, essa de promessa, a gente sabe de casos. Obviamente, o jogador de futebol acaba mais em evidência porque eles são famosos, tal, enfim. Mas tem jogadores aí que muito ficaram ricos, ganharam dinheiro na Europa, tal, já é difícil, porque jogador de futebol, acho que 1% da categoria ganha acima de 3 mil reais. A gente acha que jogador de futebol todos ganham dinheiro. Não é isso. É jogador Série A, Série B, acabou. Não é a realidade do cara que disputa. Não é a realidade. E a realidade desse cara, ele tem aí 10 anos, 13 anos para acumular patrimônio, porque ele vai ter os outros pra frente que ele não vai conseguir, sei lá, não vai conseguir trabalhar, vai trabalhar com outra coisa que não tem nada a ver. E será que ele vai conseguir manter esse padrão de vida que ele tem hoje? E aí que entra o planejamento financeiro para ajudar esse cara também, né? E esse cara, muitas vezes, você vem de uma origem muito simples. Sim. É diferente do cara que, de repente, empreendeu, já tinha uma estrutura de estudo, de família, que esse cara foi crescendo, sendo conscientizado, né? Sim. Quando o atleta pega, esse cara estoura em 6 meses, às vezes. Sim. Ele estoura em um jogo. Não estava nem preparado para isso, né? Psicologicamente, até, família, tudo, né? É. E também tem, assim, vou fazer uma pergunta. Qual que é a categoria mais desleixada com dinheiro? Porque tá falando aqui do atleta, né? Então, você tem ali no teu meio um universo de clientes que ele é um cliente que, digamos, ele tem acesso restrito a informações por conta do porte dele. Mas esse cara que hoje é um influencer, por exemplo, que é o cara que, assim como o atleta, ele pode, num mês, num gol, numa música que estourou, fazer uma revolução na vida dele. Esses caras, eles têm noção de como gerir dinheiro, influencers, músicos, como que é? Cara, eu acho que vai de cada um aí, né? Tem gente que não tem noção nenhuma, que acaba delegando tudo, às vezes, como eu te disse, até a gente estava dizendo em bastidor, às vezes até as pessoas mais próximas acabam, em vez de ajudando, acabam atrapalhando um pouco mais. De você não colocar a pessoa certa no lugar certo. A gente sempre fala que para montar uma empresa a gente precisa colocar a pessoa certa no lugar certo. Imagina que esse cara, atleta, influencer e tal, ele tem lá a empresa dele, ele precisa fazer a mesma coisa, né? Tirar um pouco da emoção, enfim, parte familiar, amigos, tal, dessas funções que são importantíssimas, porque vai tratar do futuro dele lá na frente. Perfeito. E colocar pessoas aí competentes, capacitadas, que vai dizer a realidade pro cara, dizer o que ele precisa fazer para ele conseguir acumular um dinheiro e manter o padrão de vida dele, né? Quando a gente fala do CFP, o CFP é isso, né? É você se planejar, fazer um planejamento financeiro. Vamos trazer para o jogador de futebol, que é o que a gente estava falando aqui. O cara fazer um planejamento financeiro que quando ele pare de jogar, o padrão de vida dele não caia. Que ele consiga manter esse padrão de vida, consiga pensar em outras rendas, consiga pensar em outras formas de ganhar dinheiro também. Mas dando para ele uma certa segurança, uma certa estabilidade. A gente vê isso, não só aqui fora, jogadores da NBA. Quantos jogadores da NBA também ganharam dinheiro durante suas carreiras, com 45, 50 anos, estão pobres. Tem jogador da NBA que estava morador de rua. Eu acho que semana retrasada, eu vi uma matéria disso. Caramba, o cara jogou na NBA e estava morando na rua. Ok, você tem a questão lá de droga e tal, mas o cara se afundou, entendeu? O cara ganhou um dinheiro, teve contratos milionários. Então, cara, você tem essa questão de promessa de dinheiro fácil. Gente, cai fora disso. Não existe isso, né? Não confie em tudo que você vê, né? Eu acho que
tem muita gente séria, mas também tem muita fantasia aí que tem que tomar cuidado. E eu acho que, assim, como eu te disse, botar a gente certa no lugar certo acaba ajudando a mitigar o risco, seja no gerenciamento de carreira, seja no gerenciamento do planejamento financeiro dele, dos investimentos tanto aqui lá fora, enfim, a gente está aqui para zelar por isso, entendeu? Assim, é impossível, né? Não ter uma receita de bolo, né? Não Mas tem. que é fato, você não tendo uma estrutura por trás, fica tudo não é difícil, fica quase tudo impossível. Tem que ter, né? O crescimento financeiro ele tem que estar acompanhado ali de uma boa estrutura, aparato jurídico, bons conselhos. E muito do papel do planejador também é entrar nesse lado pessoal e não só financeiro da família, né? Do investidor. Caminhando para essa reta final aqui, Lucão, quero te fazer 2 perguntas. A penúltima delas, em relação ao que você espera desse mercado, né? Então, a Planejar ela tem sido muito ativa em redes sociais, conscientizado muito, e é muito bacana ver, né, quanto que as pessoas, quem tem o CFP tem muito orgulho de ter o CFP. Sim, claro. E a gente vê que até as medidas recentes, de 3 anos para cá, a gente tornando a prova no nível ainda maior, tudo para que o mercado tenha profissionais cada vez mais qualificados. Como que você enxerga o mercado doméstico aqui nos próximos 10 anos, com a expectativa de queda de juros, com maior nível de conscientização das pessoas, com instituições como a Ambima, Planejar, moldando certificações para preparar profissionais para um mercado cada vez mais competitivo e no alto nível também. O que você enxerga de mercado nos próximos anos? Cara, para mim, os próximos anos, para mim, é uma demanda crescente, né? Planejar, sim. Eu tô lá dentro, a gente sabe, você já conhece muito bem, está muito próximo do pessoal, também faz um trabalho incrível. Não só pro profissional que quer se tornar um CFP, mas quem já está lá também. Você tem um programa de educação continuada de mais de 30 horas, enfim, que tem um monte de conteúdo com gente muito boa, gratuito, acessível lá, que você consegue consultar a partir do momento que você é CFP. Então, ou seja, o aprendizado é contínuo. Eu nunca vou parar de estudar. Porque, cara, mudou uma lei tributária, mudou uma lei offshore. Por exemplo, antes você conseguia falar para o teu cliente tirar, sei lá, o passaporte italiano, já mudou isso. Então, as coisas mudam. Então, você não pode estar estagnado num conhecimento. E a Planejar trabalha muito essa questão de educação continuada. Isso é muito legal. Então, acaba trazendo muita seriedade e ela puxando sempre a régua dos planejadores para cima. Ou seja, cara, você sempre vai precisar se atualizar, você sempre vai precisar trazer para a mesa novos assuntos, abordar novos assuntos com o cliente para que você consiga atender ele de forma 360. Então, para mim, cara, é um mercado crescente, só tem a crescer. O Brasil ainda ele é muito deficitário, principalmente em questão financeira, em educação financeira, acho que tanto que mostra o sucesso de vocês aí, que vocês estão surfando aí. E a Planejar é uma grande parceira nisso também. Sim, cara, o trabalho que ele é de muitas mãos, né, Lucão? Porque tem o nível de conscientizar a família. A Planejar tem muita gente séria, cara. E é difícil você conseguir reunir numa instituição só muita gente séria. É uma das grandes responsáveis por a gente ter uma indústria financeira tão perene. Então, se tem uma coisa que o Brasil pode se orgulhar muito, é da estrutura da indústria financeira nossa, em relação a nível de governança, tecnologia. Então, a gente tem o Brasil de várias mazelas, mas se tem uma coisa aqui no Brasil funciona muito bem, a Planejar é uma das agentes que são responsáveis por isso, é a nossa indústria. Né? E por isso que você vê uma demanda aí dos profissionais que querem tirar o CFP, porque vem valor. Efetivamente, como agregou para mim a certificação, vai agregar efetivamente para outras pessoas, né? Trazer assuntos que você nem abordaria na frente do cliente. Então, assim, é incrível. O mercado é promissor. E a última pergunta, ela tem a ver com você, Lucão. Você é um atleta, um cara que até eu falei agora. Não, atleta não, né, cara? Faixa roxa é atleta. Cara, atleta você não. pratica jiu-jitsu, você é faixa roxa e é um cara que notoriamente competitivo, busca alta performance, está no mercado extremamente desafiador e está se mantendo
ir crescendo, que é o mais importante, né? Porque a gente se mantém crescendo, né? Uma coisa, Sim. um mercado de consolidação. Então, a grandeza da construção deles ali, ela é reforçada quando a gente vê o mercado se consolidando e uma empresa que ela é nova. A gente está falando aqui de 6 anos de existência, ela está hoje com 4 bi de gestão, com a qualidade do cliente que eles têm, é uma coisa incrível. Então, você é um cara de alta performance. E qual que é a participação do esporte dentro dessa trajetória profissional? Porque ele molda alguns valores que são valores fundamentais para qualquer ser humano, né? Sim. E como que é a tua relação? E você falou, pô, eu não sou atleta, né? Mas com toda... Tira a modéstia aqui de lado, né? Qual que é o teu sonho grande dentro desse hobby chamado jiu-jitsu? Cara, meu sonho, quando eu sempre joguei bola, enfim, tentei jogar bola quando era moleque também. O São Paulo você seria titular, independente do ali. Mas aí, cara, aí você começa a trabalhar, mas sempre tive ligado com esporte, futebol, enfim, sempre tentei me cuidar. E o jiu-jitsu ele entrou na minha vida, cara, eu comecei em 2023, tem 2 anos. Tá. Então, se você vê bem, 2 anos e meio, vai. Então é um tempo relativamente curto. No momento que o jiu-jitsu entrou na minha vida, eu tava com uma necessidade de aprender algo novo. E eu sempre falei assim, cara, eu preciso aprender alguma arte marcial, tal. Fui ver boxe, fui ver outras coisas e tal. Mas tinha sempre o jiu-jitsu na cabeça. E essa necessidade de aprender algo novo é te tirar da zona de conforto. Porque é um momento, quando eu vou para um tatame, eu tinha 39 anos quando eu comecei a fazer jiu-jitsu. Quando eu vou para um tatame, com 39 anos, eu já vinha com uma carreira um pouco mais consolidada, já tinha passado várias etapas, e você se bota uma faixa branca, onde você se bota como um aprendiz, é diferente. Porque lá no tatame é todo mundo igual. Não importa quem você é, qual dinheiro que você tem, o que você faz, de onde você vem, não importa. Se eu sou faixa branca e um menino lá de 23 anos, ele é faixa marrom, na hierarquia, na hora que eu for fazer a fila para comentar para fazer a finalização da aula, o meu mestre vai colocar o faixa marrom aqui e o faixa branca vai estar lá atrás. Porque é hierarquia, não importa de onde eu vim. Uhum. Isso é muito legal do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu, ele apareceu na minha vida na necessidade, cara, de eu aprender algo novo. Eu me botar nisso daí. E depois disso não parei mais. E competitivo como você é. Cara, não parei mais e só foi aumentando. Porque daí eu treinava 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e agora tipo, eu treino 5 vezes na semana. Cara, que legal. Eu treino 5 vezes na semana, a orelha já tá ficando daquele jeito. E você já vai se testando. Eu tive lesão no meio disso, eu rompi ligamento. E eu parei. Eu rompi, eu tive uma ruptura, ano passado eu tive uma ruptura total do ligamento cruzado anterior, lutando. Tratei 4 meses, não operei, não tô operado e tô treinando. Caraca. E vou continuar treinando porque eu tenho o objetivo de, enfim, meu objetivo, o faixa preta, obviamente, eu tô aqui e falo assim, cara, eu quero me tornar uma faixa preta, obviamente, mas não termina ali, né? Não é ali, não tem linha de chegada. Não é na titulação, não tem linha de chegada. Legal, né? demais. Fazer outras pessoas também virem pra... Exato. Legal. E, que cara, bacana. eu faço lá na aliança com o Fábio Gurgel, com o Gustavo lá, que é meu mestre. Legal, eu sei quem é. Não conheço, mas sei quem é. Eu treino aqui na Matriz em São Paulo e, cara, eu recomendo. Pra mim foi uma... É uma terapia Eu vou levar em consideração maravilhosa. essa tua fala, porque uma das coisas que eu esse ano iniciei com a intenção de fazer alguma luta, cara, terminando sem fazer, postei, passei vergonha, postei em janeiro lá comprando luva, depois não fiz, então é derrota pessoal pra mim, e eu falei, ano que vem eu vou fazer, porque todo mundo que faz, eu gosto muito do resultado na vida pessoal das pessoas que fazem luta, não só a questão física, mas a questão de, cara, controle emocional, enfim, é uma vibe diferente, eu tenho visto muita gente que faz, não somente o Gil, mas que me faz ter a certeza que vai ser uma boa apostar nisso. Que bacana, cara. Sim, cara, Parabéns. faz. Quando eu entrei no Jiu-Jitsu, tem um mestre lá que chama Eduardo Moreira, cara, quase fundou a aliança ali também, um mestre super antigo lá dentro da casa e tal.
E ele falou assim, Lucas, que eu tava falando, pô, você sempre começa a ter bloqueio, né? Você fica botando bloqueio, né? Pô, tô velho, então não sei o quê. E Lucas, tem 2 momentos pra você começar jiu-jitsu. Um era 10 anos pra trás e o outro é hoje. Você escolhe o que você quer. Que bacana. Cara, que prazer conversar com você, cara. Prazer meu, Ronaldo. Espero que você que tenha nos acompanhado consiga colocar um pouco em prática do que o Lucas trouxe aqui. Foi uma conversa muito legal e assim, principalmente porque é um cara que tem uma composição muito interessante. É um cara muito interessante. Então, eu fico muito contente porque se receber gente boa é muito bom. Eu falo que eu sou muito privilegiado, que eu sou sempre na mesa quem tem a aprender. Aprendi muita coisa contigo, além da identificação, você tá falando da lesão que você falou, mais uma qualificação, você está no São Paulo hoje. Ser lesionado hoje Manco, né? te coloca em alto nível para ser titular no São Paulo, por sinal. Eu fugindo um pouquinho aqui, deixa uma recomendação aleatória. Tem uma página, cara, que é do canal Doc Lab, que... falha de cobertura. Você já viu esses caras? Não. Pô, meu irmão, procura. Vou ver. São 2 caras, assim, muito caricatas. É o professor Serginho Pereira Nunes e tem o craque Daniel. Só que esses caras são do humor, assim. Só que os caras fazem toda segunda-feira ali, falha de cobertura, que é um resumo da semana do futebol. Meu irmão, assim... e eles falam que o São Paulo montou... É muito trabalhoso montar um elenco recheado de lesões que nem o São Paulo montou esse ano, entendeu? Então, assim, o São Paulo tem destaque que o São Paulo montou um elenco... Escolher a dedo. Um elenco de lesionado. Não é fácil, assim, né? Pegar o Oscar, né? Que acabou de curar uma lesão na coluna, não lembro, nas costas, e o cara volta com muito empenho, depois de 10 dias o cara conseguiu se lesionar de novo. Sim. Então, assim, é um trabalho profissional. Então, depois você acompanha, é muito bom, cara. Os caras são muito fora da curva. Lucão, muito obrigado, cara. Muito sucesso para toda a tua trajetória profissional, pessoal também. Obrigado. Conta muito com a gente. Depois eu vou, inclusive, colocar você em contato com os meus 2 sócios, Renan e Henrique, que cuidam aqui do nosso B2B, pra gente pensar em sinergias, gerar valor para vocês também, tá? E você que nos acompanha, aqui na descrição do vídeo vai estar também o LinkedIn do Lucas. E é um cara que vale muito a pena seguir, porque, repito, eu gosto de recomendar que vocês sigam quem construiu. Não adianta você querer ouvir um cara que não construiu para seguir os passos. Se você pensa um dia trabalhar no Multifamily Office, trabalhar como advisor, como broker, você tem que seguir quem construiu. Então, esse é um cara que é notoriamente aqui uma baita de uma referência. Lucão, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês pelo convite. Você que nos acompanha, deixa o seu like, se inscreve no canal e semana que vem estamos juntos. Tomara eu com voz devidamente recuperada. Valeu!